Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco da diferença, né, da meditação, sobre a meditação, né? A meditação feita no passado, né, para os mestres, principalmente os indianos do Oriente, e a meditação hoje, né, que chegou aqui no Ocidente, finalmente. Como que o que acontece, né? Quais são as diferenças? Se existem diferenças, né? Como é que isso procede, né? Então, na verdade, na época lá atrás, né, quando esses grandes mestres trouxeram a importância da meditação, né, praticavam, faziam todos aqueles esforços enormes, movimentos, né, porque a meditação está introduzida dentro, né, é uma técnica, né, de você, na verdade, você buscar, né, você acessar o seu próprio conteúdo interno. Então, ela visa que você traga à tona o seu conteúdo interno para ele ser transformado, né? Transmutado, como a gente chama, modificado. Então, a gente precisa se tornar consciente, por isso o despertar da consciência, né? É a gente se tornar consciente de quem somos. Então, a meditação é uma forma, como uma prática, que permite a gente ir se unindo a essa energia interna. Tanto que a gente pratica, né, uma determinada posição, sempre mantendo o foco no nosso centro, né, na nossa respiração ou no nosso centro cardíaco, buscando esse alinhamento. Só que ela não serve só para alinhar os corpos físicos, emocionais e transmutar energia. Ela é uma ferramenta poderosa para nos conectarmos com os outros mundos também. Então, no passado, né, no Oriente, eles criaram, né, a grande maioria dos mestres foi disseminando essas práticas através de movimentos físicos, né? Então começou o yoga, na verdade começa na fisicalidade, né, no nosso físico, onde a gente vai praticando vários movimentos que estão conectados a determinadas energias do corpo. E esses movimentos, que são movimentos também não são aleatórios, né? Todos são disciplinados e visam um determinado objetivo, eles vão sendo feitos para que a gente elimine ou transmute, ou mude a resistência. Então, o yoga não é uma ginástica, né? Então, o Ocidente, na verdade, pegou essa informação do Oriente, esses movimentos do corpo físico, inicialmente, e acabou transformando aqui numa ginástica, num contorcionismo, as pessoas ficam lá se contorcendo. Mas isso não é o objetivo, né, dos movimentos físicos. Não é que a gente fique elástico, que a gente fique super, né, condicionado, nada disso. O objetivo é que dentro dos nossos músculos, nervos, das nossas células, somos feitos de energia. Então, essa energia, muitas vezes, tem partes do nosso corpo que a gente não se movimenta. Então, pessoas, por exemplo, que trabalham muito tempo sentadas, ou que não praticam uma atividade física, ou caminham um pouco. Então, tem partes do corpo que elas ficam dormentes porque elas não movimentam. Então, esses exercícios visam reintegrar o ser a perceber todo o seu corpo. Né? Então, você percebe as suas mãos, você não percebe só a mão, você percebe tudo. Né? Você percebe, de fato, o seu conteúdo, né? Interno, externo, você começa a sentir para entender o funcionamento do corpo. Então, os movimentos visam a reconexão da nossa consciência para se tornar consciente do corpo. Então, todos aqueles movimentos do passado, muitos, né, eram milhares de movimentos, foram criados em função de que o planeta estava numa outra fase, num outro nível de frequência. Então, a necessidade de um ser, para o ser se elevar a uma dimensão como a quinta dimensão, por exemplo, hoje, ele tinha um esforço muito maior. Então, o corpo dele precisava estar fazendo todos esses movimentos e a meditação precisava ser intensa, né? Ou seja, a meditação que o ser ficava praticamente imerso nesses lugares, né, de meditação, para conseguir chegar no nível de frequência de consciência que ele conseguisse se reconectar, se realinhar internamente.
Então, o esforço era muito maior do que hoje. Então, como o Oriente disseminou tudo isso, né? Começou no Oriente, porque o centro planetário, né, o principal centro planetário, que é responsável por todas essas energias, por disseminação desses conhecimentos, dessa consciência, estava no Oriente, porque o planeta estava numa energia masculina. E Gaia é um planeta de energia feminina. Gaia, né? É uma energia feminina. Então, o planeta passou durante muitos anos sob energia masculina, uma energia yang. Então, uma energia de ação, de força. Tudo precisa fazer força, tudo precisa brigar, tudo precisa lutar. Já hoje, com a mudança do centro planetário para o Ocidente, né? Então está aqui na América do Sul, Cone Sul, com essa mudança e a mudança energética para uma energia feminina, nós aqui, né, o Brasil vai ser um grande propulsor desse trabalho da espiritualidade para o mundo. Né? Então, a energia feminina muda completamente a nossa consciência, ao mesmo tempo em que aí você já não precisa de todos aqueles movimentos que aconteciam do yoga e da meditação, muito intensa e muito, né, muitas vezes era um fanatismo, que não é esse o objetivo hoje. Então, o objetivo é essas técnicas foram e são importantes, sim. Então, pratiquei vários exercícios do yoga que eu nunca tinha praticado, mas eles me vieram e foram super necessários, justamente por quê? Porque não percebia alguns pontos que estavam de condicionamentos, porque a gente caminha de um jeito, anda de um jeito, fala e não muda aquilo. Então, o condicionamento precisa ser retirado, né? E o corpo é o veículo da consciência. Então, ele vai passar por esse movimento, tem que passar para a gente se liberar certas energias do nosso corpo para que ele se torne mais flexível. Então, uma mente flexível, um corpo flexível, porque tudo começa na mente, né? Então, toda essa parte dos exercícios e tudo mais acabou se tornando uma coisa mais simples. Por quê? Porque as pessoas identificam, né, dentro de todas aquelas práticas, os exercícios que são mais adequados. E isso acontece quando a gente começa a buscar o autoconhecimento. Então, a partir do autoconhecimento, você começa a perceber determinados exercícios que você precisa fazer. Então, aí você começa a fazer esses exercícios, porque eles vão liberando o nosso corpo das cristalizações dos condicionamentos. Então, tudo ajuda, né? Tudo ajuda na evolução e o nosso corpo tem que passar por esse processo também. Então, meditação antiga, entre aspas, antiga, né? Mas que se não fossem eles, isso não teria chegado nesse planeta, porque foram os indianos que perceberam lá atrás, né? Que sem expansão de consciência a vida não existiria, a gente não teria como sair do lugar. Então, a meditação já era uma prática milenária e para a gente chegou como uma coisa, né, que é difícil, que isso e aquilo, porque a gente não tinha esse hábito, não tinha esse costume. Então, meditação hoje é diferente da meditação do passado. Por quê? Porque hoje a gente já não precisa mais alinhar os chakras, ficar trabalhando alinhamento de chakras. Mas tem pessoas que ainda estão nesse método porque ainda estão precisando disso. Então não é que todo mundo pode largar essa questão dos chakras. Não. Então tem pessoas que ainda precisam disso. Mas no geral, por conta da frequência, que a frequência é muito mais alta, a instrução que nós temos no caso da nossa meditação, ela visa o desenvolvimento ou a expansão da consciência por meio das energias dos hemisférios cerebrais. Então, tanto o consciente direito e esquerdo são trabalhados e ativados para que as energias, principalmente as energias intuitivas, o lado abstrato, o lado onde as pessoas estão estagnadas, né, na visão superior, sejam
ativados, né? Potencializados para que ela possa expandir a consciência e possa fazer o seu próprio processo de reconexão interna. Então, não quer dizer que os chakras também não são trabalhados, mas não é mais como antigamente, que as pessoas falavam, faziam um monte de exercícios, né? Eu mesma fiz, né, no meu processo, vários exercícios para poder ativar chakras, etc. Mas depois comecei a perceber que existiam outras energias que atuam de uma maneira muito mais profunda e muito mais simples, onde a gente não precisa ficar com tantas técnicas e procedimentos. Então, o trabalho da energia é assim, eu aceito o trabalho energético, então aí você permite. Então, hoje não é mais como no passado, que a pessoa ficava nesses ashrams, né, todos entravam, precisava do guru, você precisa de um guru, né? Não que a gente não precise hoje. Então, as hierarquias espirituais, né, não são gurus, mas eles são consciências que já transcenderam, que já fizeram esse trabalho, que nos auxiliam, né? Então, esse também era o papel no passado, mas era um pouco diferente, porque era muito mais necessário você estar com a pessoa lá o tempo todo, direto, no contato físico mesmo, para você receber as orientações, para você fazer as práticas. Aquilo acontecia de uma forma presencial, né? Então eram relações, né, que eram criadas de mestre, discípulo, tudo aquilo era uma coisa, rituais muito mais rígidos, né, e que precisavam desses movimentos para que as coisas os seres pudessem evoluir. De certa forma, a evolução do mesmo jeito, só que era a partir de métodos e situações mais complicadas e mais burocráticas, no chamazinho, né? Então, hoje, com todas essas frequências da quinta dimensão, isso já não é. E nem se recomenda. Por quê? Porque muitas vezes tem um ser que já está num processo muito mais avançado. Você não vai fazer ele fazer uma coisa antiga, né? Ele vai ficar lá fazendo alinhamento de chakras e ele já passou disso. Então, por isso que a gente tem que ter a atenção de perceber o ponto que a gente está, e muitas vezes a pessoa recebe uma informação e ela já entra num processo fácil, muito mais rápido do que ela achar que precisa fazer o processo que fez o guru, né, lá em algum lugar, né? Então, isso tudo é super recomendado também, porque são conhecimentos que não devem ser desprezados, né? Então, mesmo fiz várias meditações de Osho, né, meditações ativas, etc., que são muito interessantes para a gente conhecer, são energias, porque se trata de uma energia de Sírius, né? Então é uma energia extraterrestre, extraplanetária, né, muito elevada, que vai nos auxiliar também nesses conhecimentos. Mas o importante é a gente ter esse mecanismo da simplicidade, né? Ou seja, a gente perceber a nossa energia e perceber aquilo que a gente tem que melhorar. Então, a gente já ir trabalhando essa questão das crenças, das nossas crenças limitantes, para que a gente possa expandir a consciência. Então, uma crença limitante pode ser isso. Não, será que eu preciso de chakra, alinhamento de chakra? Será que eu preciso disso? Isso pode se transformar numa crença limitante e a pessoa fica lá encurralada nesses métodos e qual será que é o melhor, né? Então, a recomendação existiu no passado, essas ferramentas são úteis, tudo que foi disseminado é fantástico em termos de conhecimento e tudo mais, mas cada um vai pensar aquilo que está mais em linha com a sua necessidade do momento, com a sua vibração, com aquilo que o seu coração está mandando. Então, hoje, a recomendação é quando a informação chega. Então, a gente saber pedir. Então, se a gente fez o pedido correto, entre aspas, o pedido, né? Falei, eu não sei como fazer isso. E vem uma coisa direta para você e você capta e aquilo está fazendo sentido, então é aquilo, né? Então, isso é muito rápido. Então, isso no passado já não era assim, porque também não tínhamos essas ferramentas tecnológicas que temos hoje, né? Então, imagina no passado, né? Como é que eu ia acessar um mestre desse, né? A gente nem sabia nada disso. Então, a não ser que tivesse as faculdades superiores despertas e conseguisse via, né, telepatia e
outras formas de comunicação, de conexão superior, né, de intuição, etc., para conseguir acessar. Caso contrário, essas ferramentas não existiam e a gente não tinha como acessar esses conhecimentos. Então, hoje a gente tem que fazer tudo o mais simples possível, tornar a vida o mais simples possível, para que essas frequências possam trabalhar em nós e a gente já possa viver isso. Então, o mais importante é a gente trazer isso e viver isso. Perceber, essa é a frequência, essa é a minha frequência. Quando eu faço isso assim, acontece algo aqui. Então, aquilo vai te sinalizando aonde você está frequencialmente e vai te ajustando. Então, você vai fazendo as práticas e vai se ajustando. Então, a prática, no caso nosso, né, é essa meditação, ela visa o alinhamento energético a partir do alinhamento dos nossos corpos. Então, ela vai trazer à tona o que precisa ser transmutado e vai já ajudar na transmutação. Né? Não são milhares de processos, são processos que se faz um, faz dois, faz três, né? Mas eles são simultâneos, né? Então é muito mais simples do que antigamente, que se ficava em milhares de processos que precisavam ser trabalhados. O que não quer dizer que isso então você faz, você sentou lá, levantou, resolveu. Não quer dizer isso, né? Quer dizer que exige empenho, exige a nossa disciplina, exige que a gente esteja focado nisso, que a gente não se disperse, porque a dispersão é uma perda de todo o trabalho, né? Você começa a fazer, dispersou, é só uma semana, você estraga tudo porque você sai do foco do que você está fazendo. Então, o importante é ir fazendo e ir perseverando nesse processo. Mas entendendo que agora, com as frequências mais altas, é muito mais simples a gente entrar em alinhamento com a nossa própria frequência, sem ficar bagunçando com tanta técnica e coisas do passado. Né? Então, hoje, os chakras praticamente não são trabalhados, são trabalhada a questão do nosso hemisfério direito cerebral, ou seja, que a gente precisa despertar a nossa intuição e o nosso chakra cardíaco e coronário para a gente ter a comunicação da nossa antena superior com o nosso coração. Então a mente vai ficando mais tranquila e tudo vai ficando mais claro. Então a gente vai conseguindo receber através do coração as informações e a gente vai atuar não mais pela mente lógica. Né? Então o objetivo é a gente atuar através do coração. Então a sabedoria do coração é que vai mover as nossas ações, recebendo do plano superior a orientação, sempre baseada naquilo que traz para a gente entusiasmo e alegria de viver. Gratidão.